Vamos falar hoje sobre mediunidade e fenômenos mediúnicos. Todos nós, seres humanos, temos em maior ou menor grau a possibilidade da mediunidade. Prova de que a mediunidade é inerente aos seres humanos são os processos obsessivos. Nós temos pessoas que aparentemente não têm nenhuma mediunidade e, no entanto, estão sujeitos a esses processos obsessivos. E, ora, a obsessão, ela advém de uma interferência da espiritualidade. Se a pessoa tem essa porta aberta para esses espíritos complicados, por que não a teriam em relação aos bons espíritos? Tudo é questão de afinidade, de energia. Temos afinidades, entramos em sintonias com esse ou aqueles espíritos. Portanto, a mediunidade, ela é uma característica que afeta todos os seres humanos e todos nós podemos desenvolvê-la. No que pese, não devemos colocar o desenvolvimento desse processo como sendo uma meta do espírito. A mediunidade advém de uma forma natural. O que nós precisamos é bem utilizá-la. E falando em bem utilização da mediunidade, no âmbito do espiritismo é condenável a exploração financeira da mediunidade. É natural vermos em filmes em outros países a exploração financeira desse processo, mas no seio do espiritismo ela é condenável. Todo médium precisa ter o seu trabalho, a sua forma de se manter financeiramente a despeito da mediunidade. A mediunidade, sendo um dom que nos foi dado pelo Criador, deve ser utilizada somente em favor das pessoas, para o bem das pessoas e nunca como forma de ganhar dinheiro, como meio de vida. Exemplos claros disso nós tivemos com o Chico Xavier, o maior médium que já existiu nesse planeta. Ele, apesar da extensa mediunidade, da facilidade com que ele lidava com a mediunidade, ele teve uma vida normal, seu trabalho, e conciliava as coisas até que se aposentou e pôde se dedicar de uma forma mais efetiva aos processos mediúnicos. Mas isso não impediu, o trabalho não impediu que ele desenvolvesse e que ele praticasse a mediunidade em favor das pessoas. E olha que ele jamais recebeu pelo trabalho que fez. Então nós temos um grande exemplo. E não só o exemplo dele, a literatura espírita, ela condena a exploração financeira da mediunidade. Então esse é um ponto que nós precisamos considerar. Um outro ponto é tirarmos a mediunidade do âmbito de fenômenos sobrenaturais, que não são. Estudando as obras espíritas, nós chegamos à conclusão de que o fenômeno mediúnico ele decorre de uma melhor sensibilidade para com a vida espiritual. Mas não existe esse sensacionalismo e toda essa coisa que é colocada. Não, é normal. E precisamos colocar a mediunidade no âmbito da normalidade. Precisamos entender que a mediunidade, sendo um dom que nos foi dado pelo Criador, deve ser sempre utilizada para o bem. Parece desnecessário dizer isso, mas infelizmente existem muitas correntes religiosas utilizando-se desse processo para objetivos não tão afetos ao bem. De repente fazer trabalho para prejudicar uma pessoa, utilizar a mediunidade de uma forma contrária às leis divinas é um erro que nós, na seara espírita, não podemos cometer. Como já foi dito
aqui em outra ocasião, nós não podemos também utilizar um processo mediúnico como mera curiosidade. Eu vou fazer uma regressão, quero saber como é que eu fui na vida passada. Não. Ou então eu vou invocar esse espírito para conversar, para saber como que é. Olha, se o intuito for a mera curiosidade, abstenha-se desse processo. Em respeito à mediunidade, que é um dom. Aí parecia estar em contradição com todo esse trabalho mediúnico desenvolvido no Brasil, com essa ampla literatura trazida por meio da mediunidade. No entanto, nesses trabalhos, o objetivo maior era auxiliar a humanidade. As manifestações desses espíritos não foram para simplesmente satisfazer curiosidades, não. Foi para trazer conteúdos aptos a auxiliar a humanidade no seu processo de evolução espiritual. E assim deve ser. A utilização da mediunidade deve ser sempre focado na nossa evolução espiritual. Nunca para termos ganhos próprios, para ganhar fama, notoriedade e outra forma de ganho. Não é isso. Não é esse o sentido. Isso é uma perversão da mediunidade. E dentro dos processos mediúnicos, nós temos, de uma forma bastante utilizada, os passes magnéticos. É um processo mediúnico? Sim, é um processo mediúnico, através do qual nós estamos entrando em sintonia com essas forças curativas inerentes ao ser humano e trazendo isso ao mundo material. Ou seja, nós transferimos energia vital e somos meros condutores desse processo para levar as pessoas necessitadas. E aqui vale também algumas considerações a respeito do passe magnético. O primeiro deles é que nós devemos utilizar com parcimônia. Existem pessoas que querem submeter ao passe todos os dias, né? Viram uma mania o passe magnético. Não pode ser assim. Deve ser utilizado com parcimônia para a melhora da pessoa. Mas a pessoa não pode colocar a sua vida como dependente desse fenômeno, desse processo. Cabe a nós vivermos a nossa vida. Quando pensamos em saúde, cabe a nós termos hábitos saudáveis, velarmos para que tenhamos uma boa saúde. E o passe, ele é um plus, ele é uma ajuda. Mas ele não pode ser a condição essencial. É lógico que existem situações onde a pessoa está num grau de enfermidade muito grande e que faz necessária a utilização do passe magnético com uma frequência maior. E não há mal nenhum nisso, desde que sejam em situações pontuais. Um ponto interessante a respeito do passe magnético também é nos abstermos de sons, sabe, de fazermos aquela teatralização do passe magnético. Não é necessário isso. Tudo deve vir com naturalidade, com espontaneidade. O que importa é o estado espiritual, o estado emocional nosso ao praticarmos o passe. Portanto, sem teatralizar o passe magnético, sem movimentos bruscos, sem ter que tocar desnecessariamente a pessoa que está recebendo o passe. Há situações em que o toque pode ajudar? Sim, há situações pontuais em que se faz necessário, mas não é a regra. Devemos também evitar algumas práticas como aquela baforada com fumo, né? Aquela baforada alcoólica, esse tipo de prática que são utilizados em algumas tradições, em algumas atividades religiosas. Mas isso não é afeto ao espiritismo. O que nós precisamos transmitir para
a pessoa que está recebendo o passe são fluidos, não é nada material. Então, não é álcool, não é fumo, não é fumaça, não é nada. E com todo respeito às religiões que praticam, se utilizam desse método. O que eu estou dizendo é que no âmbito do Espiritismo, entendendo o Espiritismo estrito sensu, ou seja, entendendo como sendo aquilo que nós chamamos de kardecismo, essas práticas não são aplicáveis. Antigamente havia, dentro do próprio kardecismo, espiritismo kardecista, havia essa prática de baforadas nas pessoas, sem fumaça, sem álcool, nada, meras baforadas. O que ocorre é uma forma também eficaz de você transmitir esses fluidos vitais. Essa prática foi abolida para evitar a disseminação de doenças. Aliás, dentro do Espiritismo, nós precisamos velar por questões básicas da saúde. Não quer dizer que estamos fazendo um processo de cura, nós podemos deixar os processos, os cuidados em relação à saúde. Pode ser alguma, precisamos ser providentes sempre. Infelizmente, chega-nos informação de que durante a pandemia, alguns centros espíritas, um total negacionismo em relação a essa pandemia que existia, dizia para as pessoas, não, você deixar de um ser espírita é falta de fé, você precisa ter fé, você precisa comparecer, e assim causava-se aglomerações nos centros espíritas. A revelia daquilo que as entidades sanitárias, a entidade de saúde prescreviam. Isso é um erro. Graças a Deus, isso foi muito pouco utilizado no âmbito do Espiritismo. São raras exceções que se utilizavam dessas premissas equivocadas, mas aconteceram. E nós precisamos entender que nós não podemos virar as costas para a saúde. Eu estou tratando, eu preciso de uma transfusão de sangue, não vou fazer, eu vou utilizar. Não, nós precisamos entender que o médico que está ali, ele tem uma missão, que é velar pela saúde das pessoas. Então a gente não pode simplesmente ignorar. Então nós precisamos ter esse equilíbrio. Eu não quero tomar tanto remédio, eu quero me abster disso. Façamos isso com responsabilidade. Não esquecendo que tem situações que nós precisamos sim ser medicados, tem situações sim que precisamos submeter a cirurgias. Existem métodos, as famosas cirurgias espirituais. E eu digo isso com propriedade, porque eu já passei por uma situação muito complicada em que fiz uma cirurgia como essa, o resultado foi altamente eficaz. Nós não podemos aconselhar as pessoas a não fazer e não procurar a medicina para se utilizar desses métodos. E aí parece uma contradição que eu estou dizendo. Nós precisamos fazer tudo com responsabilidade, ter sempre o equilíbrio. Nesse caso, como eu me reportei, havia um diagnóstico, sabíamos qual era o problema, sabíamos o risco de fazer ou não fazer uma cirurgia e procuramos deixar de lado, submeter a cirurgia espiritual com fé, é lógico, acreditando, mas esperando o resultado dela para dar sequência, para ver a necessidade dessa cirurgia da medicina tradicional. Naquele caso, depois o resultado da cirurgia espiritual foi o bastante para a cura, então não foi necessário. Mas nós não podemos deixar isso de lado, nós temos que fazer, vamos avaliar e vamos sentir realmente se há necessidade ou não. Tem o caso de uma criança recém-nascida que se submeteu a essa cirurgia e não foi necessário, mas a equipe médica estava lá aguardando, quando ela nascesse, para avaliar a necessidade de fazer a cirurgia. Então precisamos ter responsabilidade nesses processos. E aí todo médium, toda pessoa investida nesse trabalho precisa ter essa noção de responsabilidade para não complicar ainda mais a vida das pessoas.
deve estar ali para dar uma ajuda no que for necessário. Nunca para fazer com que a situação da pessoa piore por negligência. Como tem religiões que não permitem que seus fiéis façam transfusões de sangue quando são necessárias, preferem que elas morram. Dentro do Espiritismo não é aprovado esse método. Então tenhamos sempre esse cuidado. Uma outra questão importante no que se refere à mediunidade são esses fenômenos que ocorrem hoje com menos frequências, mas que ocorriam com muita frequência no passado. Lembra, o Espiritismo começou com o fenômeno das mesas girantes. Na época, nos anos que sucederam, foram muito comuns esses processos de materializações, essas aparições de pessoas, todos esses métodos mais fenomênicos em si, era muito mais comum. Hoje, o Espiritismo no Brasil, ele mudou muito, seu aspecto, já falamos sobre isso. Desde o Espiritismo surgiu na França como uma ciência, até essa transformação pela qual passou no Brasil, transformando-se numa religião. Houve muita mudança. E nesse processo, uma mudança incrível que nós tivemos foi a forma da manifestação. Foram através de livros. Hoje em dia, a produção literária feita pelo Espiritismo no Brasil é uma coisa fora do comum. Nós temos tantos livros que foram produzidos através de processos mediúnicos que é impossível uma pessoa lê-los todos ao longo de toda a sua vida. A quantidade é muito grande. E é uma mudança de paradigma que nós tivemos. Ou seja, naquele primeiro momento era necessário esses fenômenos para mostrar, olha, os espíritos estão aí. Existe vida espiritual, existe vida após a morte, existe a possibilidade de se comunicar com esses espíritos. Então foi necessário mostrar para a sociedade e para as pessoas essa possibilidade. E aí a razão pela qual o Espiritismo surgiu na França, depois migrou para o Brasil. Por que surgiu na França? Porque era o centro cultural da humanidade naquele momento. Então esses fenômenos ocorrendo ali, eles repercutiriam de uma forma muito maior ao longo de todo o planeta. Passado esse momento, ele vem e adquire uma nova roupagem no Brasil. Então esses fenômenos não são tão importantes. Acontece com menos frequências, mas ainda acontece. Porém, é um processo natural que nós vamos migrando para processos mais voltados à nossa evolução espiritual. Então, hoje em dia, o Espiritismo está mais voltado a isso. A nossa reforma íntima, a melhora espiritual da humanidade. Então, nós não devemos estar buscando esses fenômenos. E é lamentável que muitas pessoas deixam o Espiritismo, lá, estrito senso, como disse, o kardecismo em si, para buscarem outras correntes espiritualistas, que também se dizem espíritas, para buscarem fenômenos, eles querem ver a coisa acontecendo, eles querem ver tudo isso, e nós não precisamos. Então, isso define qual é a nossa busca. E a nossa busca deve ser o conhecimento, deve ser o aprimoramento espiritual e nunca o fenômeno. Já ouvi críticas de pessoas em relação ao kardecismo. Mas o kardecismo impõe que se estuda muito. Em outros locais a pessoa já chega, já entra na mediúnica, já vai realizando tudo isso. E no kardecismo, e eu peço licença para usar o termo kardecismo aqui, para diferenciar esse espiritismo kardecista dessas outras linhas que são espiritualistas. Tá? Lembra que o espiritismo surgiu com a codificação, com Allan Kardec. Então, falando de uma forma mais assertiva, o que nós temos como espiritismo é o que nós chamamos de kardecismo, sem desmerecer o trabalho de outras religiões, apenas questão de nomenclatura. Então é lamentável que utiliza-se muito desses processos para até atrair adeptos. E dentro do kardecismo não. A visão é focada no estudo.
na melhora íntima, no aprimoramento espiritual. Esse é o objetivo. De nada adianta a gente estar vivenciando fenômenos em que não vai nos conduzir à nossa melhora íntima. Portanto, precisamos refletir aquilo que nós queremos de fato. Qual é a nossa busca? Eu quero curiosidade, eu quero ver fenômenos acontecendo, eu quero fazer regressões, quero saber o que eu fui em vidas passadas. Então nós temos que diferenciar o objetivo da nossa evolução espiritual com a mera curiosidade. É certo que, já que eu falei aqui em regressão de vidas passadas, existem métodos terapêuticos. O Dr. Brian Weiss, nos Estados Unidos, desenvolveu a TVP, Terapia de Vidas Passadas, e assim, é realmente um processo bastante eficaz. Mas ele é válido se utilizado para a melhora da pessoa, para a gente vencer traumas, para a gente vencer situações que não conseguiríamos no âmbito da psicologia tradicional. Porém, nós precisamos ter sempre esse cuidado, evitar a mera curiosidade, evitar fenômenos em que não vão nos ajudar. Uma regra básica do Espiritismo é a utilidade. Se aquilo realmente não for útil para o nosso desenvolvimento, tem importância. Até por isso que o Espiritismo ele não debruça tanto em questões primordiais do surgimento do universo. Lógico, nós temos literatura que dá uma pincelada em relação a isso. Quer dizer, olha, nós temos conhecimento, sabemos como veio, mas não deve ser objeto de estudo nosso. Objeto de estudo deve ser a nossa vida, a nossa evolução nessas diferentes encarnações rumo à perfeição. Bom, vou encerrar por aqui para não alongar muito sobre o assunto, que realmente teria muita coisa a ser dita, né? As informações são muitas, mas vamos deixar outras questões para uma próxima ocasião. Muita paz, muita harmonia e muito obrigado pela atenção.